mais eu subi de cargo, menos mulheres estavam ao meu lado. Ou eu sou um gênio, ou eu sou um idiota. Você tem que se preparar pro dia que não estiver tudo bem na sua vida. No corporativo, eu acho que eu nem teria sido mãe, pra falar a verdade. Eu faço o que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito não é a coisa mais legal do mundo. Você tem que ser resiliente, você não pode ser teimoso. No corporativo, eu tive muito problema assim, inclusive de assédio. Que pelo mesmo motivo que seguro de carro é mais barato pra mulher, a mulher tem mais potencial pra ser day trader de sucesso do que o homem. Quando eu me tornei trader, a ansiedade batia tão forte ao entrar na operação que eu falei, não, eu preciso de ajuda médica. Eu acho que o negócio é mais embaixo. Quando você bate no day trade, você bate nas pessoas. Você não tá falando se o produto é ruim, você tá falando as pessoas são ruins, que eu acho um absurdo isso. Mas é a única mesa que eu confiei. E aí, o que você me conta desse mundo do day trade? Quanto tempo você tá nessa já? Eu day comecei... trade ou do trade, né? Não sei se é só day trade, conta pra Não, gente. é trade no geral, assim. Tanto que teve uma fase da minha vida que foi muito swing trade, que foi a fase que eu me tornei mãe, né? Então tem de tudo. Mas tudo começou entre 2015 e 2016, eu comecei a estudar isso, mas me sinto trader mesmo de verdade a partir de 2018, que foi inclusive quando eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais. Eu ainda não vivia só de trade, mas eu queria falar disso porque, nossa, é muito legal quando você chega naquele momento que você está ganhando dinheiro, que suas operações dão certo, você quer mostrar, né? Quer trazer mais pessoas para esse mundo. Então, a Mulher Trader começou ali, nem chamava Mulher Trader ainda. Enfim, só mudou depois que eu conheci o JP. O JP foi um grande influenciador na minha vida mesmo? de influenciador. O JP é um querido, né? Ele é demais. Trabalhava com ele no pregão. Ah, é? Trabalhei com ele no pregão. Nossa, eu achava que era só depois, em corretora. Eu era auxiliar dele no pregão. Na verdade, ele já era... Obrigado, Matheus. Obrigada. O JP, ele já era operador de pregão. Aí eu entrei como estagiário. Eu passei umas 2 semanas no pregão como auxiliar dele, que era o cara que ficava anotando. Sabe o colete, que é tão famoso colete? Você era o cara do colete. É, o colete operador, o JP não usava colete, eu era o auxiliar, que ia lá e anotava a tal da boleta, né? E aí depois eu fui pra mesa e ele continuou lá no pregão. Conheci ele do meu começo de carreira, de 2001. Que legal. É. E me falam muito disso, né? O dia que eu ganhei o meu colete, que não é igual ao seu, mas é aquele mais histórico que a B3 fez agora para dar pra gente. Aí eu toda feliz cheguei pro JP num evento, falei, olha, eu tô aqui, tal, com o meu jaleco. Cadê seu jaleco? Não guardou, tal. Ele, então, Paulo, eu nunca tive o jaleco, porque isso era do assistente. Eu falei pra ele, eu falei, mas JP, não fica falando isso aí, porque você tira toda a minha moral, deixa o pessoal achar que era operador. Né? E aí o JP te ajudou, te incentivou a começar a falar. Sim, ele me achou na internet. Ele estava numa busca na época da falecida Isinvest de procurar alguém, mulher, que falasse com traders. E eu tava super no começo, assim, era um blog pra mim aquilo. Só que eu falava com muitas mulheres. Então, eu falava de investimentos, no geral, porque era a minha expertise. Antes de ser trader, eu fui bancária. Fui bancária por 12 anos. E aí, depois que eu saí do último banco, que foi o Safra, eu fui assessora de investimentos na XP e tal. Tive toda essa jornada de consultoria de investimentos de longo prazo. Carteira era a minha expertise. Falar de renda fixa, etc. Só que eu não manjava nada de bolsa de valores. Quando eu estava no banco, se o cliente quisesse falar disso, eu tinha que passar para outro profissional. Até porque o Safra é super conservador, né? E aí, eu... Nesse momento aí de transição de carreira, nossa, eu fui pulando de galho em galho. Eu só sabia que eu queria ser empreendedora depois do último banco. Não queria mandar currículo para o próximo. E foi a primeira vez que eu fui demitida. Todos os outros 5 bancos que eu trabalhei, eu ia sempre pedindo demissão para um melhor cargo no outro. Aí, de repente, pá! Né? Tudo caiu. Meu ego também. Que eu me achava a rainha da cocada preta, porque eu vendia muito no banco. A gente já falou disso, que você me perguntou se eu vendia COI. Sim. Sim, eu vendi COI. E aí, eu comecei a atender uma empresa de importação e exportação no financeiro, que era de um cliente meu, me deu esse desafio lá que eu nem sabia se eu ia conseguir tocar, mas eu toquei por 5 anos. Mas eu já falei para ele, falei, eu tô estudando outra coisa, então eu faço, mas eu trabalho de casa, vou ser PJ, não sou sua funcionária, porque eu já estava nessa transição. Eu comecei a estudar análise gráfica. Mas por quê? Por que nasceu isso? Não tinha nada a ver com ser assessora trader. de investimento... E o trader, apesar de estar no mesmo mercado, são bichos, às vezes, até um pouco antagônicos, né? Um olha pro outro até com um pouco de nojinho, assim, né? Nossa, você não sabe o tanto de bullying que eu sofri dos assessores amigos meus. Tinha uns que me mandavam mensagem, Paula, para de fazer isso, para de falar disso na internet que tá feio. Você tá fazendo trade, você tá louca. Tem muito preconceito com o trader. Eu queria falar disso. Até uma coisa que eu estava pensando, já que você já falou do preconceito. Existem dois
dois... Como é que eu posso falar? Dois... não mecanismos, mas existem... duas entidades do mercado financeiro que é muito gostoso bater nelas, né? Um é o COI, que a gente já falou, e o outro é o Day Trade. Sim. A diferença é o seguinte, quando você bate no COI, você bate no produto. Quando você bate no Day Trade, você bate nas pessoas. Você não está falando assim, o produto é ruim. Estamos falando as pessoas são ruins, que eu acho um absurdo isso. É um absurdo. Porque aí pegam estatísticas completamente fora de contexto, de 2004, 2009, falando que 95%, 99% perdem. Um estudo de 1900 bolinha que olhava o quê? De dois Day trade em ações. Exato. Não, e tem da FGV, né? Da FGV. E tem outro ponto que também nunca ninguém me fala isso. E compradores de ações, quantos ganham dinheiro? Porque se você vai pega a lista dos fundos, você já foi assessora. Você conhece bem a lista dos fundos. Eu não acho que tem 5% acima do benchmark do CDI. Mas bater no Day Trade é gostoso. É verdade. Ninguém bate nos fundos. Você concorda? Concordo. Tanto que nessa transição de carreira, o que aconteceu? Eu já tinha... Eu estava montando minha vida financeira novamente, nessa fase que eu estava na empresa de importação e exportação, e eu estava fazendo uma carteira de ações de novo, porque eu tinha falido uma loja de lingerie no meio do caminho. Quando eu saí do banco, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma loja de lingerie, porque mulher se dá bem na área comercial, tem que trabalhar com moda. Né, te colocam nessa caixinha. E eu acreditava nisso. Não, se eu não quero mais ser bancária, eu tenho que ir para moda, porque eu sei vender. Foi o que eu aprendi a fazer como bancária. Eu não conseguia ver um caminho de conectar o aprendizado que eu já tinha nesses 12 anos com alguma coisa autônoma. Sim. E aí fali com a loja e tal, e estava agora na XP, montando de novo minha carteira de clientes e refazendo a minha vida financeira, que estava assim, um fiasco. Montando reserva financeira. E aí eu falei, bom, eu tenho um perfil mais agressivo, vou montar uma carteira de ações aqui. E também carteira de fundos multimercados, que eu adorava os multimercados. Era o que eu mais recomendava. Cara, em 2018, 19 ali, um pouco antes da pandemia, eu fui fazer o fechamento assim do ano da minha carteira de fundos. E eu falei, não vale mais a pena. Eu vou sair de todos e eu vou fazer a minha própria gestão. Vai virar tudo ações e outros ativos, renda fixa, etc. E é isso, eu mesma vou ser a minha gestora. Porque com o que eu sabia de análise gráfica, não compensava eu ficar na mão do fundo, que de repente estava ali no 0 a 0. Rodava um ano e, nossa... Não tinha nem 4% de retorno. Que foi que a gente acabou de falar. Ninguém fala quantos por cento dos FIAs, dos multimercados estão acima do benchmark. Exatamente. E aí, respondendo aquela sua outra pergunta, o porquê? Eu não sabia que eu ia ser trader. Porque eu também tinha esses paradigmas, como ex-bancária, ex-assessora. Mas eu queria estudar algo que me deixasse mais assertiva nas decisões da minha carteira de ações. Porque quando eu comecei a montar ela bem pequenininha, eu tinha muita dúvida com relação a preço. E eu olhava as carteiras recomendadas da casa e eu realmente replicava o que o analista estava falando. Hoje em dia eu sou analista CNPI também. E eu ficava brava com o analista. Falava, velho, ele tá falando aqui que deu tanto de retorno no fechamento do mês passado, mas eu entrei nas mesmas coisas e o meu não tá com esse retorno. Por quê? Eu não entrei exatamente no mesmo dia que o cara. Aí... Fora que é o tique do fechamento também, Sim, né? tem um monte de coisa. E aí também, poxa, só porque eu comprei essa ação, ela caiu. Ai, que raiva. No dia seguinte começou a cair. Ela tava indo bem na carteira, agora só cai. E aí eu fui compartilhar tudo isso com um amigo meu que era broker da mesa do Safra. Qual o nome dele? Era Leopoldo Rosa. Não conheço. Hoje em dia ele nem tá mais no mercado. Ele é corretor de imóveis agora. E aí ele falou assim, Paula, é super... pertinente você estudar análise gráfica, porque todas as suas dúvidas são em relação a preço. Para de olhar a carteira fundamentalista. Você gosta de preço. Imagina, gráfico, depois de tudo que eu já estudei, todos os certificados que eu já tenho de mercado financeiro aí para ser gerente de banco, assessor, não sei o que, vou ter que estudar mais. Você tinha esse preconceito? Tinha. E aí ele falou, vai, estuda, que você vai gostar. E aí eu comecei a estudar para a minha carteira de ações. Eu digo que aconteceu comigo uma coisa que os americanos falam muito, que é a serendipidade. Você está buscando uma coisa e, de repente, você acha outra que é tão maravilhosa quanto aquela que você estava procurando. E foi o que aconteceu. Eu buscava só ser investidora de longo prazo e, de repente, eu descobri que tinha trade. Até sabia, quando eu era gerente de banco, eu tive 2 clientes traders. Um que ganhava muito e outro que perdeu... Perdia muito. Nossa, ele alavancava, assim...
loucamente. 5 milhões, e a gente fazia vezes 5 para ele, então ele tinha 25 milhões de risco na bolsa. E quando ele quebrou assim de... Dó, né? De ter que tomar bens para resolver, assim, né? Pô, mas até 50-50. Um cara foi bem, outro cara foi mal. Isso, exatamente. A referência não tava tão ruim. Assim. Não tava tão ruim. Não era tão desanimadora. É verdade, mas eu tinha muitos paradigmas para liberar com relação a isso. Então, foi muito interessante, assim, essa jornada de estudar análise gráfica. E ali no meio, descobrindo os cursos, etc., começaram a falar muito do day trade. Eu já sabia o que era mercado futuro, porque eu tinha que ter um entendimento ali até dos produtos que eu não oferecia. Mas foi a primeira vez que eu fui experimentar. E o que foi mais interessante, eu não tinha grana para começar logo de cara. Então, eu via muita gente se esfolando com relação ao gerenciamento de risco, mas eu não podia, porque eu tinha acabado de falir com a loja de lingerie e estava montando minha carteirinha ali. E aí, os caras ficavam muito assim, Paula, você vem aí, puxa aí na... A gente abria Zoom, né, os alunos. Os alunos, como eu também era aluna ainda. Você puxa aí uma análise, não sei o quê, pega 500 pontos no índice, nanana, vai ver simulador. Tá 1 ano no simulador essa menina. Não vamos deixar a Paula mais abrir o microfone, não, porque... E fala como se fosse ruim, né? Sim. Só que eu olhava... do meu outro lado, e pensava assim, cara, eu tô com mais skin in the game que você, se pá. Porque eu tô botando meu na reta ali na minha carteira de ações de longo prazo. Sim. Então, eu olhava, mesmo quando eu tava super esfolada no day trade ali, né, no loss, no 0 a 0, todas as coisas que a gente tem que passar ali como aprendizado, eu olhava para minha carteira de ações e falava, poxa, esse semestre aqui tá melhor do que quando eu tava olhando as carteiras recomendadas. Então... tô no caminho. Uma hora eu vou me acertar aqui no day trade, porque o day trade tinha muito a ver com o emocional. E ela já tava te ganhando o day trade essa hora, né? Pelo jeito. Você já sabia que uma hora ia. E olha que é um espelho o mercado, né? Eu sempre me achei muito ansiosa, mas eu, como bancária, mas eu falava assim, eu estou ansiosa agora. Ai, nossa, eu tive uma crisezinha de ansiedade. Quando eu me tornei trader, a ansiedade batia tão forte ao entrar na operação que eu falei, não, eu preciso de ajuda médica. Eu acho que o negócio é mais embaixo. E aí eu fui diagnosticada com a crise do transtorno de ansiedade. Tipo, isso aqui faz parte da sua vida. Você que não tinha se dado conta antes. Vamos agora... Eu não consigo... Eu já tentei pensar em outra profissão, talvez algum esporte, que reflita tanto... Que seja tão espelho do que você é quanto trade. É verdade. Eu acho que os esportes de alta performance devem ser mais próximo. Mas assim, de profissão de você ter o inimigo, entre aspas, acho que não tem nenhum igual trade. Acho que para você ser um bom trader, você tem que estudar, tem uma série de coisas que você tem que se preparar. Mas se você não der uma geral na vida como um todo... E o Fiuza falou um negócio muito legal quando ele veio aqui. Ele falou assim, cara, tem gente que quer ser trader. Que quer estar trader durante o dia. E na minha experiência, você tem que ser trader o tempo inteiro. Se não tiver cabeça de trader, você tá ferrado. Isso é verdade. Porque é empírico, né? Tipo, é uma mega de uma área, né? Bom, e aí, a gente tá em que ano agora? A gente tá em 2018, 19. E aí, eu já tava na minha conta real, só que, né, entre altos e baixos. E falando disso, de uma forma muito... natural ali na internet. E o JP estava nessa busca de uma mulher para fazer um educacional em parceria com eles e com a B3. E aí ele me achou. E até então era só um blogzinho para mim. Olha, eu só quero trazer mais mulheres, porque eu também saquei isso. Na minha jornada toda de bancária, quanto mais eu subi de cargo, menos mulheres estavam ao meu lado. Mesmo na área comercial? Mesmo na área comercial. Vai diminuindo. E vai chegando uma hora que... Eu não diria isso. Sério? Pra mim é uma área comercial. Eu era sócio lá do XP, eu vi aquele floral, era muita mulher. E private tem bastante mulher. Mas eu já tive em alguns departamentos, em alguns eventos de renda fixa, por exemplo, como assessora da XP, que eu cheguei a contar. Eu cheguei no evento, olhei e falei, olha, é a mina do microfone, é a mina que me entregou o crachá, sou eu como assessora e mais duas. Eu tinha outra impressão. De 100 e poucas pessoas. Eu não vou te falar dos líderes. Aí eu, falar bem a verdade, se pegar os líderes, acho que líder comercial... eu não conheço nenhuma mulher. Eu acho que na base do comercial tem muitas. Bastante. Assistentes, etc. Gerente de conta. Mas quando você passa para outro nível, né? Que é o gerencial de qualquer empresa corporativa, vai reduzindo a quantidade de mulheres. E eu tava bem nessa fase, assim, do Safra.
tentando uma transferência para Nova York, estavam cotando que eu fosse gerente geral de uma agência, e eu não queria porque o gerente geral ganhava menos que o gerente de conta, sabia? Porque a minha... Que o de conta gera, né? Gera, exatamente. Gera receita. Tipo, o gerente geral, ele depende de 5 cabeças produzindo para ele, batendo meta para ele bater a meta dele. Eu não, era a minha carteira. Se a minha carteira estava boa, ajustada, ela ia bater todos os pilares e eu ia receber meu bônus, que era 5 vezes o salário, por semestre. Então, eu não queria. Eu falava, poxa, eu vou ser promovida, meu salário base vai aumentar, mas a minha variável vai sumir praticamente. Ou eu vou ter que fazer um esforço muito grande dessas 5 pessoas. Então, eu não queria. Então, eu já estava bem nessa fase. E na XP também eu sentia isso. Assim, falava, poxa, tá diminuindo. Nos cursos de day trade também, menos mulheres. E aí, olha que interessante. A gente fica com vergonha de mandar mensagem no chat, abrir o microfone e falar. Porque você pensa que os caras vão te julgar porque você tá na minoria. E no fim, isso é uma coisa muito importante que as mulheres têm que saber. É o lugar que eu menos tive problema de ser mulher e tal. Mercado financeiro. Nunca ninguém olhou assim pra mim. Eu dei trade especificamente. No mercado financeiro, no geral, o corporativo, eu tive muito problema, sim. Inclusive de assédio. Mas nos traders, eles me abraçaram demais. Eles ajudavam demais. É todo bicho mundo. Do bem. Todo mundo desesperado. É a comunidade do bem. É a comunidade do bem. Eu tenho uma experiência muito legal com o negócio de mulher. Eu tô no mercado desde 2001. Eu era broker e, assim, eu vivia aquele mercado testosterona, assim, saindo pelas paredes, né? Era só homem, só homem, só homem. E eu fui lá e montei a mesa de produtos estruturados. Foi na época também que eu estava lá envolvido com o COI. No lançamento do primeiro COI da XP. E a gente estava indo super bem vendendo derivativos. Proteção estruturada, proteção, fazer hedge, fazer um pouquinho de alavancagem, mas só com opções. E a gente ia super bem de venda, mas eu não conseguia vender. E eu comecei a olhar, a gente não consegue vender pra mulher, a gente não consegue vender pra mulher, a gente não consegue vender pra mulher. Tem alguma coisa de empatia, aí era só homem na mesa. Falei, cara, preciso contratar uma menina. Só que se olhar pro Flora, assim, era só homem, eram uns homens da caverna, assim. Coitada da menina que chegasse lá sozinha. Uns bruto. Aí eu falei, cara, pessoal, eu quero contratar uma menina. Fazendo cota. Não é cota, não. Eu quero contratar uma mulher porque eu acho que eu vou colocar uma mulher, vai conseguir vender pra mulher. Acho que tem uma coisa de empatia. E aí eu fui lá e consegui 5 currículos bons, estagiária. Dos 5 eu gostei de 3. Quando acabei a entrevista com as 3, cada uma eu fui lá e levei para ver a mesa de operações. As 2 primeiras foram, tipo, saíram assustadas da mesa. A terceira, a hora que ela chegou na mesa, você viu o olho dela brilhar, sim, brilhar. Foi a melhor sales que eu já tive, porque tinha uma demanda reprimida de mulher gigante. Porque tem essa coisa da confiança, assim, tipo... De igual para igual ali. Tem a coisa, porque é muito diferente homem e mulher, né? A forma de pensar, de se comunicar. Então, tipo, quebrou uma barreira de desconfiança que existia e ela começou a voar. E ela, no final, ela foi efetivada em 3 meses. Que bom. Hoje ela é diretora do BTG, Júlia Zilli, o nome dela. Uau! E a menina voou porque tinha uma demanda reprimida gigantesca. Foi a primeira mulher da mesa. Uma demanda reprimida gigantesca para fazer produto financeiro mais sofisticado, que a gente não conseguia entrar só porque era o Faria Limer me ligando. É o cara do Gin Tônica, tá? O que você quer tirar da minha carteira hoje? Sim. Então eu senti muito que tem, pelo menos, eu tô falando de 2014. Nessa época, assim, mas assim, praticamente dobramos de tamanho de receita. E essa foi uma mesa que no meu último ano, antes de ir para a tecnologia, estava fazendo 60 milhões de reais de receita por mês. Dobrou só com mulher. Praticamente só com mulher. Aí depois veio outra, depois veio cara, porque também a menina não aguentava. Tá vendo como é um mercado, assim, que tem muito capital. Hoje em dia é uma coisa que o mercado financeiro no geral tem que perceber, que tem capital nas mãos das mulheres. A gente vê notícias como, por exemplo, 51% das famílias são chefiadas por mulheres, né, hoje em dia. Então, é sinal que essas mulheres estão com dinheiro na mão e tomando as decisões. Sim. PIB, etc. Então, olhar para esse público é muito pertinente, mas nem sempre a gente vê produtos ou frentes, igual você, né, ter a sua estratégia comercial para atingir essas mulheres. E o meu foi bem utilitário, eu só queria vender mais, eu só descobri ali que, tipo, tem coisa aqui para fazer. Sim. Hoje em dia, eu criei uma inteligência artificial que é para tornar as mulheres investidoras. Porque eu acredito que eu só vou ter mais mulheres traders no mercado se eu ocupar
furar essa bolha, né? Olhar para as mulheres que ainda nem sabem o que é trade e precisam organizar suas finanças, precisam começar a investir, fazer reserva, etc. Explicar para elas o que é o mercado de risco. Pode ser que ela não tenha perfil nenhum para risco e tá tudo bem, mas ela vai ter se tornado investidora. Sim. Com a Eli, que é essa inteligência artificial. Se der certo e ela for do perfil, mesmo perfil que eu, tão arrojado quanto, aí ela pode se tornar trader também no futuro. Mas sem isso, se a gente ficar só pescando no aquário da mulher que já tem consciência do que é trade... Ou rouba monte ali, rouba da outra corretora. É muito sofrido. Aliás, é muito mais sofrido ensinar uma pessoa que já está calejada, que já está tentando há alguns anos, do que pegar alguém que acabou de começar, sem vícios. A gente vê isso bastante lá na mesa. Eu acho que... Você sabe que... Isso é verdade. Eu olho muito para minha mulher. A minha mulher, ela trabalha em casa. Ela toma conta de mim e da casa. E daqui a pouco dos filhos, graças a Deus. E eu olho para ela, tipo assim, eu vejo o temperamento. Tipo, eu falo, amor, você deveria muito sentar um dia. Deveria, porque assim acontece. A Mi, ela... toma conta da casa, mas assim, aí os programas delas vão ficando um pouco limitados. Hoje é a unha, amanhã é o cabelo, não sei o que, tem as coisas dela fazer academia. Mas chega uma hora que, tipo assim, ela fica de saco cheio mesmo. Meu, você deveria tentar fazer esse negócio. E eu tenho pra mim, vê se eu tô viajando nessa hipótese que eu tenho na cabeça, eu tenho pra mim mesmo que pelo mesmo motivo que seguro de carro é mais barato pra mulher, a mulher tem mais potencial pra ser day trader de sucesso do que o homem. Faz sentido? Super. Isso tá na minha cabeça há bastante tempo. Nunca te falo pra ninguém. Tem uma questão mesmo de perfil, de ponderação. O homem, ele tem uma facilidade maior de simplesmente testar. Fala, Sim. Deixa eu botar dinheiro logo aí pra ver o que vai dar. Pula aí. É o dinheiro que eu ia gastar no bar, não sei o quê, não vai dar nada. Só que daí daqui a pouco ele perdeu e fala, vou colocar mais. Sim. Aí já começa o problema. Sim. Com a mulher, não. Ela quer entender tudo. Não existe superficialidade para ela. Ela gosta de se aprofundar. Pode ver. Qualquer coisa que sua mulher se interessar, ela tem um certo hiperfoco naquilo. Sim. Né? Começa a comprar livros, começa a estudar e tal. Sim. A maior parte das perguntas que eu recebo é assim... qual livro que você me indica para estudar trade? Vem de uma mulher e não de um cara. O cara já tá muito mais... me dá um vídeo aí que você já explicou isso e não sei o quê. É mais prático. É mais, assim, mão na massa. A mulher não. Ela só vai tomar a decisão depois que ela entender todas as vertentes desse assunto. E com isso... a curva de aprendizado dela é outra. Então, ela vai realmente tomando decisões mais assertivas. Em 2020, bem ali no meio da pandemia, o New York Times divulgou uma pesquisa que eles fizeram com os americanos, que no fim os americanos são todos praticamente traders, né? Não tem tanto essa divisão igual aqui. Não tem nem escolha também, né? Juros de 0,5% ao ano. Sim. Você trade ou você... E aí já recebe as ações do avô, né? Quando é pequenininho já ganha ações. Então, logo já começa a mexer com isso. E aí eles analisaram todos os trades que fizeram bem ali depois do fundo da pandemia ali, né? De março, abril. E as mulheres operaram menos em quantidade de operações, porém foram mais assertivas que os homens. E olha que a gente estava num cenário ali que era... qualquer coisa que você fizesse ia dar certo, né? Cenário de recuperação. Sim. Mas dava essa discrepância no estudo, justamente porque o homem tende a ser um pouco mais... não. Isso é um bom estudo, eu vou fazer lá. Eu vou dar uma... A gente soltou, não sei se te mostraram já lá no... Eu tenho uma questão que é o seguinte. É lógico que eu tenho uma empresa para vender, os pacotes da mesa proprietária, que é a nossa afiliada também. E obviamente que eu quero vender. Mas algumas coisas me incomodam e quando você está fora do dia a dia, é mais fácil você julgar. E eu tinha uma coisa que me incomodava muito, que era o seguinte. Tá lá um aluno seu, comprou um pacote com a gente. Ele foi lá e ele, infelizmente, reprovou na avaliação. Aquela é a hora que o vendedor pega e fala assim, então, você provou, você não quer tentar de novo? Só que é um discurso um pouco vazio, né? Parece que você só tá querendo enfiar um produto no cara. Você como assessora sabe do que eu tô falando, né? Exatamente, é a tal da rolagem. Só rola pra frente. E a gente fez um relatório agora super legal, você tá falando de que eu quero que você teste com um aluno seu. Bem simplesinho. Tá? Ele vai fazer o seguinte, a gente pegou um caso específico lá que eu estava apresentando ontem para outro parceiro nosso. Era um cliente que tinha um pacote de R$75 mil de margem, na avaliação ele quebrou em 7 dias. E ele faz algum cenário, fala assim, se você tivesse operado com gain e loss de 20, gain e loss de 30, gain e loss de 40. Esse cara, em vez de ter quebrado a conta que era 75, ele ia estar 18 para trás, ou seja, ele estaria economizando aí um pouquinho mais
de 45, 47 mil reais. E ele vai mostrando umas outras coisas que a gente está vendo que é muito legal. Eu estou falando isso pelo seguinte, eu estou tirando alguns dados dos nossos clientes, porque eu consigo fazer coisas lá que você não necessariamente consegue, porque o teu aluno fala o que fez, eu sei. E você sabe que às vezes tem um constrangimento do cara falar. Os caras escondem muito do professor o que está acontecendo, inclusive, gente. Me dá um nervoso isso. Isso é para vocês, na verdade. Isso é para vocês. A gente, inclusive, vai fazer agora o contrato do cara permitir que você já receba direto. Perfeito. Melhor coisa, melhor dos mundos. E são coisas assim, chuta quais são os 3 motivos principais do cara quebrar. O cara não tem stop. Stop deve falar 58 mil vezes durante o dia, né? O cara faz médio. 80% é médio. 80%. Se eu pegar hoje todo mundo que tá perdendo ali na mesa, tem 7 mil pessoas agora, mais ou menos, entre avaliação e conta real. Dos que estão perdendo, 80% foi porque fez médio. E o terceiro é operar fora de horário. Putz. E a gente começou a desenvolver umas coisas bem legais de números. E só um detalhe, se olhar os caras que fazem médio, na operação que eles estão no gain, eles devem ganhar de canequinha, né? O famoso perde de balde e ganha de canequinha. Sim, e a gente está tirando vários dados muito legais. Por exemplo, uma coisa que eu tô com essa coisa na cabeça do tempo. Não sei se é a idade que tá chegando, mas eu tô com essa coisa do valor do tempo, porque uma coisa que me saltou muito o olho quando a gente viu que pouco trader pensa nisso, você deveria pensar muito nisso. Você já teve aquele dia, hoje não que você é boa pra caramba, mas lá no começo, você lembra? Aquele dia que você começou o dia e você teve que ficar o dia inteiro operando para você recuperar uma perda, no final do dia você acabou positiva, mas o dia não parecia um dia de vitória, e a gente começou a fazer, agora vai começar a mandar isso pro trader. Quantas horas você teria economizado se você tivesse feito isso? Então a gente quer mandar pro cara assim, olha, se você tivesse feito tudo que a Paula te falou para fazer, nada além do que a Paula falou fazer, você teria ganho isso ou não teria perdido isso, você teria economizado 50 horas aí ao longo do mês. Sim. E agora eu quero tirar quem é que tem um lote maior, se é mulher ou se é homem. Muito bem. Quero faz tirar, isso. Eu acho que faz um certo sentido. Com certeza. Eu acho que, assim, vocês têm uma coisa que é muito valiosa nas mãos, que são os dados. Sim. Então, você consegue ter essa transparência de analisar diversas coisas ali do comportamento do trader. A gente já tentou fazer isso internamente com alunos e nunca dá certo. Inclusive, quando eu estava grávida, chegou uma hora... meu sócio chamava Rodrigo também nessa época. Academia de Fluxografista, era o nome do nosso curso. Chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu vou ter que te tirar da interação com os alunos, porque você está muito nervosa, você está grávida, seu marido vai brigar comigo. Porque a gente estava na sala ao vivo, a gente fechava o dia positivo, estava com o mês positivo, eu olhava o grupo de WhatsApp e aquele muro de lamentações, todo mundo reclamando que estava no loss. Eu falava, galera, vocês estão fazendo o quê? Não estou entendendo. Aí eu pedi o relatório, quero foto, deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Tinha gente que sumia, saía do curso, saía da sala. Porque tem um constrangimento, eu entendo, e alguns que mandavam, você via as caquinhas. Então, continuou operando. Ou então, a gente tomou um stop. Porque, né? Ninguém é Highlander. A gente toma stop também. Aí, tomei um stop. Na sequência, eu fiz uma operação ganhadora. Mas como o cara tava com medo de ter tomado o stop, não entrou na segunda. Aí, ficou com aquela frustração. Aí, entrou num dia de fúria. Começou a entrar aí um monte de operação que a gente não tava entrando. Então, são muitas questões emocionais e que o cara tenta esconder até a última... No último segundo. Sim. E quando eu fui pro mundo do day trade, tive a mesma questão que você teve. Era Faria Lime, alocação, putz, aí, meu... Você mais que eu, era diretor. Engana trouxa. Mas não é nada. Engana trouxa, não sei o quê. E eu fui começar a conversar com várias pessoas que eu conheço. Hoje vai vir aqui o Aliak e o André Moraes na sequência. Assim, vários caras grandes que eu conhecia. E eu comecei a ver que os caras ganhavam. E eu comecei a me interessar por esse mundo. Eu falei, cara, eu conheço esses caras não são gênios, assim, Albert Einstein, são super inteligentes, sei o quê, mas os caras ganham, dá para ganhar. E eu comecei a acompanhar, e aí foi um tempo até eu perceber que, na verdade, a galera ganha de manhã com os caras e perdem à tarde. Tanto que o que mais aparece de vez em quando lá na 5P é alguém que quer se afiliar e quer negociar uma comissão diferente do que a gente paga. A gente fala, não, mas sabe o que acontece? É o seguinte, o nosso preço de produto, ele é estatístico. Então, eu dependo de quantos passam, quantos reprovam, porque é um negócio, né, quem
Quem não passa, paga quem passa por diante. E é sempre o mesmo papo assim, não, mas olha aqui o meu histórico. Minha sala não perde há 50 dias. Eu falei, eu sei, cara, mas os teus alunos, eles não param de operar na hora que você opera. Olha só. Nem os seus, e você sabe disso. Sim, eu sei disso. Saiu um negócio muito legal nesse relatório, que é o seguinte, a gente conversou com esse cara, foi um teste que eu fiz. Esse cara ganhava de manhã, eu não lembro se ele era mentorado de alguém, mas ele ganhava de manhã. E todo dia ele perdia à tarde, só que mostrou o horário. Tem uma tabelinha com horário, qual horário que ele perdia mais. E era sempre ali entre meio-dia e 1h da tarde. E a gente fazendo a reunião, eu perguntei pra ele assim, e perguntei sem nenhuma, não queria pegadinha com ele. Eu falei assim, cara, que hora que teus filhos saem da escola? 1h30. Olha o que você tá perdendo. Olha só. É. Que interessante. E a coisa que eu entendo o cara se constranger pra olhar. Eles não vão te mandar nunca o relatório. Porque é ruim mexer na Tem essa questão também. É muito fácil para o trader simplesmente fechar o computador e falar, foi um dia ruim, amanhã eu vejo de novo e se quebrou, vou colocar mais dinheiro na corretora. Mas você não entende? É um momento que ele devia estar olhando ali para o detalhe do detalhe. Eu entendo o constrangimento. Eu entendo um pouco do constrangimento, da vergonha de si mesmo, assim. Sim. Eu entendo um pouco. É muito mais fácil você simplesmente fechar e chorar no banho. Eu já fiz isso. É o que eu falo, é que o pessoal às vezes tem uma palavra que está muito em moda agora, que é a tal da resiliência. Tem que ser resiliente, você tem que ser resiliente, você não pode ser teimoso. Resiliência é o seguinte, eu tentei fazer um negócio, ele não deu certo, onde eu errei, vamos consertar, amanhã eu vou fazer um pouquinho diferente, uma hora eu vou chegar, que foi o que você fez, você ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, na verdade, você ficou, desde que você começou a estudar. Sim. Você não ficou 3 anos, você não fazia a mesma coisa, você foi pegando erros e foi melhorando. Exatamente. Aí tem a teimosia, que é o cara que justamente, ele perde dinheiro, ele fecha o profit, ele não quer olhar, ele vai pro banheiro, chora um pouco, mas não vou desistir, porque esse é meu sonho. E não acho que tem que desistir. E ele não sabe nem onde que ele tá errando, porque ele não se permite olhar pro loss. E também começa a pular de galho em galho nos operacionais. Gente, o que eu mais falo pro pessoal é, não pula de galho em galho. Foi o que a Bárbara falou no último papo, né? Falou exatamente isso. Gente, vira uma salada mista na cabeça do trader. Eu já fiz isso porque eu comecei a estudar análise técnica clássica. Hoje eu opero fluxo, mas não é tape reading, é pelo gráfico. Então, nessa transição da clássica pro fluxo, eu fui olhar o fluxo porque chegou uma hora que eu tinha 7 indicadores no meu gráfico. E eu chamo o que eu opero hoje de detox de indicadores, porque foi isso que eu senti. Porque eu fui limpando tanto, que chegou uma hora que eu só uso o volume financeiro e a regra de coloração que traz o que está no book de ofertas pro candle. Tipo, deixa vermelho quando tem muito player ali posicionado naquele preço. É isso. É muito básica a minha regra de coloração. Mas foi algo muito disruptivo para mim, porque eu era dependente de indicadores. Nossa, as médias móveis, com não sei o quê, com IFR, o MACD, eu achava tudo lindo. Mas me bugava, porque eu estava fazendo a salada mista de diversas coisas que eu tinha visto, diversos operacionais. E aí nada encaixava, chegava uma hora que eu não sabia se era para comprar ou vender. Você gostava da diversidade, ou será que no fundo você não tinha ali mais 6 indicadores que eram muletas para se você não tomasse decisão falar a culpa foi dele? Ai, pode ser. Eu acho que é da diversidade mesmo. Eu achava bonito todas as estatísticas, explicar. 8 telas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim como para cada day trader que está ganhando, tem aí, dizem, né, 19 que não estão ganhando, para cada Paula, para cada educador sério, tem 50 picaretas. Você sabe disso, né? Eu até fiquei com os números mais na ponta da língua depois do fim do ano passado. Tem 200 e poucos traders, influenciadores aí na internet. E desses, 14 foram selecionados pela B3 com o selo B3 e eu sou uma delas. Aliás, meus parabéns. Obrigada. Você já parou para pensar que você foi chancelada pelo mercado? Sim. Foda, hein? Nossa, eu realmente estou vivendo assim, uma fase da minha vida mercado, como profissional que eu estou muito feliz. Foi você, foi o Igor, foi o Alisson, foi o Fabrício, a Letícia, né? Que é a Letícia Gouveia. A Letícia, a Ariane. O Márcio Killing. Sim, tem uma galerinha. O Coen. Sim. Stormer. Stagliano. O Stormer vem aqui daqui a uma semana. Então, assim, a mulher trader tá ali, pau a pau com esses caras, olha só. Mas você falou 3 mulheres, aí já é. Sim. Já é. Não, super relevante. Eu acho ótimo, assim, olhar e ver que tem 3 mulheres em 14. Eu acho que tá num número bem legal. Eu vejo muitas mulheres hoje em dia operando. Participo de grupos de mulheres traders que eu vejo ali que a galera tá vivendo de mercado. Isso é muito legal. Eu acho que a gente chegou mesmo
num mundo que não tem mais essa coisa de, tem pouca mulher. Tá bem, né, equilibrado. E eu participei muito dessa história, assim. Eu comecei esse programa de educacional ali com a B3 em 2019, 20, com o JP. A gente estava longe de ter 1 milhão de mulheres na bolsa. Eu lembro que a gente comemorou 1 milhão de mulheres. Eu fui chamada para um podcast com a menina do Shark Tank. Mas lá. é pouco, hein? 1 milhão de 6 milhões, né? Sim. 1 milhão de 6, pouco, né? Sim, então um pouco mais de 1 milhão agora. Dado mas que enfim, você vai... toma decisão, como você falou, né? Pouco, Então né? a gente tem um mar aí de oportunidades. Mas eu sinto que eu tô vendo essa rodinha girar e tô participando dessa história. Eu brinco com o pessoal da B3 que eu quero estar no MU B3. O dia que eu não estiver mais aqui, as crianças vão visitar e vão falar: olha, essa é a mina que trabalhou pra caramba pra eu ter mais mulher trader. É um belo propósito. É uma bela missão. Sim. É uma bela missão. Mas a pergunta que eu acabei não fazendo é o seguinte: qual que é a mentira que você escuta de influenciadores, educadores, muitas aspas aqui, que é aquela que te tira do sério? Qual a grande mentira que falam no mercado, que atrasa a vida das pessoas? Poxa, primeiro me tirava do sério a questão do Porsche, né? Gente, como eu me tira tenho também, muito obrigado. Vídeo. O Porsche e o Rolex. O Porsche e o Rolex e a gostosona ou gostosão na piscina. Esse, assim, pra mim é a morte. Então, essa ostentação me incomodou muito. Eu tenho vídeos, assim, desde 2020, se você pegar no meu YouTube, eu metendo pau no trader ostentação. Quantas vezes eu falei aqui do Porsche, da gostosona e do Rolex? Mas isso me tira, assim, porque me tira do sério nem pela cafonice, porque é cafona. Além de ser cafona, pô, é uma irresponsabilidade você pegar um cara, às vezes, que vai postar a vida dele e você passar a impressão... mas eu não falei. Mas a gente vende produto financeiro, a gente sabe muito bem o que a gente pode falar e o que a gente fala que dá pra entender. Você dá a entender pro cara, às vezes, que o cara tá ali, tipo, querendo mudar de vida e tá postando a vida dele. Vem pra cá que você vai comprar um Porsche daqui a 3 meses, ou comprar o pão de queijo, que é o caso clássico, eu acho isso uma puta de uma sacanagem. É um marketing muito barato, assim, muito desnecessário. Fez muita gente que perdeu o emprego na pandemia vir pro day trade, colocar o FGTS, tudo que tinha recebido de rescisão e perder tudo. E aí daqui 2 meses não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Olha que responsabilidade. Sim. Então a gente tem que saber com quem a gente está lidando, que é uma população que não teve educação financeira, que quer pular o muro, ao invés de simplesmente dar a volta nele e achar a porta certa. Sim. E então, a gente tem que ser responsável. E eu trago muito isso, assim, a verdade. Eu não quebrei tanto no day trade porque eu já tinha falido com a loja de lingerie nessa transição de carreira. Quebrei minha cara. Você não se deu chance de quebrar então no day trade eu tinha que estar mais espertinha. Eu também tinha uma grande relação com os gestores de fundos que faziam muitas calls da Asset com a gente, né? Com o time comercial. Então eu também entendia que o gestor de fundo, ele tinha uma área de gestão de riscos. Sim. Ele sempre falava isso, cara. Exatamente. Não sou eu que tomo a decisão. Tipo, a questão do risco vai ter alguém que vai me estopar, Exato. Que é outro cara. Então, eu tinha muito nítido na minha cabeça que eu tinha que ter a gestão de risco e coloquei assim na unha. Que é o que a gente vende na mesa como principal. Tipo, a gente vai te estopar, não interessa o que você queira fazer. Isso é essencial. E sabe que eu só virei a chave para mesa proprietária nessa época que eu pedia foto e ninguém me mandava. Daí chegou uma hora que eu falei assim, então todo mundo vai fazer teste de mesa. Vai ser o certificado de vocês da Academia de Fluxografista. Se passar no teste, deu. Se não passar, é porque você precisa melhorar. Não, qualquer dado que você quiser, é só pedir pra gente lá. Se o cara der um ok no e-mail, tá muito legal o relatório. Nossa, eu quero. Quem tá te atendendo lá? É o Bruno e o Diogo. Falar pro Diogo te apresentar. O próprio Bruno te apresentar. Fechou. E... A última perguntinha que eu faço só 2 perguntas que eu gosto de ouvir essa resposta. Você é uma boa trader, certo? Por que você é uma boa trader? Porque eu faço o que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito não é a coisa mais legal do mundo. Então você tem que seguir as suas regras o tempo todo. O tempo todo. E isso é algo assim que é muito difícil de aprender ali no início. Você quer teimar com o mercado toda hora. Mas quando você vira essa chave, é como você falou, você vira trader em todas as coisas da sua vida. Sim. Então, hoje em dia, eu sou muito mais disciplinada com os meus exercícios, com a minha saúde. Vira e mexe, eu posto, assim, falar, o trade do dia é esse prato de comida aqui. Por quê? Eu tô comendo orgânicos. Então, eu fiz o trade, eu fiz exatamente essa troca de não ir lá para o iFood, comer uma besteira e comer uma coisa que eu sei que é saudável, que vai manter a minha vida no longo prazo. É uma mega profissão.
Então, assim, mudou muito. Hoje em dia eu acordo muito mais feliz e muito mais cedo. Gente, eu era a profissional que eu entrava 9 horas, mas também eu saía 8, 9 da noite, né? E sem receber hora extra por isso. Então, o meu horário era 9, eu tava chegando na agência 9h05. Gente, eu odiava chegar cedo, odiava acordar cedo. Hoje não, eu acordo muito antes, porque eu tenho todo o meu ritual a fazer. Eu tenho a minha meditação, meu Ho'oponopono, minha oração. Vou fazer meu alongamento. Se eu não fui pra academia de manhã, levo meu filho pra escola. Então, eu tenho que começar o dia nos eixos. Sim. Se começou eu perdendo a hora, já é um dia que é melhor eu nem operar. E ele, quando ele começa errado, ele vai, né? Vai, porque você já não... Gente, é alta performance. Você tá tomando decisão em milissegundos. Sim. E toda hora analisando, toda hora confirmando a análise. Você tem que estar bem de cabeça. Tem que estar bem de cabeça. Inclusive, 2 coisas que eu trago muito é a parte da gravidez, que depois eu tive que parar de operar quando ele nasceu. Eu quis, né? Eu falei, bom... No corporativo, eu acho que eu nem teria sido mãe, pra falar a verdade. Porque eu era tão workaholic e tinha tanto medo de perder minha carteira. Minha carteira era boa, eu ficava lá no 1º do ranking, 5º do ranking no máximo, como melhor gerente do Safra. Eu falei, pô, como que eu saio disso aqui pra ter filho? Porque depois é isso, fica 6 meses fora e vai voltar, já tá com outro relacionamento e levar minha carteira. Então, já que eu tive o prazer e a honra, né, esse privilégio de conseguir ser mãe e ter uma profissão que me dá essa liberdade de tempo, eu me planejei para ficar 1 ano com ele em casa. Então, eu parei de operar day trade, nessa época eu parei de dar aula, e mantive o swing trade. Comecei com criptomoedas. E aí? Nossa, é delicioso, porque você acorda no meio da madrugada para amamentar, você tá olhando lá, botou o filho para eu dormir de novo, tá vendo? Tem uma operação, eba, porque é 24/7, né? Então, foi muito bom. Hoje em dia... uma boa parte da minha renda vem de cripto, assim, e você até tá hoje. ensinando a galera já? Sim. Eu tenho alguns parceiros de cripto, algumas coisas eu fiz, já tive curso de cripto também. No fim do ano passado foi o último que eu fiz, o Start Cripto. Eu gosto bastante. É legal porque você consegue operar no gráfico de 4 horas, algo para médio prazo. É muito volátil. Sim. Então, pode ser que um dia eu faça um day trade. Mas o volume é uma delícia, né? Sim. Na B3 não, só lá fora. Na B3, na sala, a gente fala do Bitfoot. Tá. O Bitfoot também tá bem legal de operar. E ele é bem tranquilo porque o financeiro dele é muito baixo micro, em comparação com os outros. Sim. Então, você... Para quem é iniciante, principalmente, não toma aquele susto. Igual todo mundo fala do dólar pra mim, né? Ai, Paula, mas o dólar é salgado, o stop, blá, blá, blá. Eu falo, gente, a minha maior assertividade é no dólar. Eu prefiro operar dólar do que mini índice. Eu gosto do índice. Eu tenho uma certa dificuldade com ele. E aí... O Bitfoot vem nessa linha de, tá com medo do dólar? Então, vamos no Bitfoot, que é mais suave. Então, a gente fala disso também. Mas eu ia dizer que nesse momento que eu tomei essa decisão, foi preciso planejamento financeiro e também essa visão, assim, de... Poxa, é possível ser trader? Eu não vou deixar de ser trader só porque eu parei de operar day trade nesse momento. E muita gente não entende isso. Vem pro day trade achando que tem que bater ponto. O Caio Sasaki falou a mesma coisa pra mim. Nossa, é tão libertador quando você fala, cara, eu não tô operando, tá tudo bem. Ou não tá tudo bem, né? Tomei essa decisão porque minha cabeça não tá boa. Mas você tá vivendo de mercado porque você tem outras operações. O mercado futuro de agro é muito bom para isso. Já operei boi gordo, eu opero milho. E as criptomoedas também entraram nisso, né? Lá também é mercado futuro, tem alavancagem, mas a gente está fazendo swing trade. Então, 1 semana, alguns dias de operação. É muito mais tranquilo. Até, assim, o andar da operação você consegue levar numa boa. Os stops, os alvos, etc. Então, é tudo muito bom. E a segunda fase, que eu acho muito importante dizer também, é que você tem que se preparar para o dia que não estiver tudo bem na sua vida. Sim. Você tem que pensar no longuíssimo prazo. Então, o lado de eu ter sido consultora de investidores e ter me tornado investidora, sempre pensar no longo prazo, me ajudou muito no momento que eu me separei. Sim. Eu me separei agora no início do ano.
E a separação, ninguém casa pra separar. Não. Então, a separação é muito dolorida, apesar da gente ter conversado muito, não foi nada uau. Mas é muito dolorido porque, de repente, o casal chega naquele ponto ali que não dá mais. É um plano que... É um aconteceu. De vida que não... Tô passando por um também. E aí aconteceu. Mas já acabou de acabar. Então é muito difícil e até na época eu falava, nossa, em algum momento eu tenho que conseguir falar disso na internet. Talvez agora eu não consiga. Mas eram dias e dias, assim, de sofrimento absoluto, de discussões infinitas do casal, que eu não conseguia abrir o meu computador, eu não conseguia nem ver qual que era o calendário econômico. Era tipo assim, gente, foda-se, minha vida tá... Tô morrendo aqui, tô passando pelo pior momento da minha vida. Mas eu acho que quando você estiver preparado, não sei se já está, se já passou... Acho que já deveria muito fazer isso, porque hoje em dia vence muito o sucesso e o acerto, né? Mas eu acho que o grande valor tá no erro. No sentido, não que o divórcio foi erro, não esqueci o que dizer. É do tipo... Quando como as coisas você vai lidar? Errada, E como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso? E a gente vê muito na internet só tudo muito maravilha, né? Você muito. Não vê, tipo assim... E com certeza. O lance do relatório que a gente trouxe lá... E vai muito nessa linha do longo prazo. Porque eu entendo o cara aqui no stop. Eu entendo, eu já passei por isso. Você já passou por isso, você entende. Você sabe exatamente a sensação que ele tá passando. E às vezes é uma incapacidade momentânea dele dar 5 passos pra frente e falar assim... Beleza, mas daqui a 5 dias... Como é que eu vou estar? O quanto que isso vai fazer diferença pra mim? Eu acho que deveria falar dos erros. Sim. E foi um momento que, na verdade, eu nem errei tanto. Porque eu simplesmente falei, beleza, tenho que sair... dificuldades. Que eu falei, eu não vou operar. Só que o que me salvou? Eu tenho reserva. Então, eu posso olhar para esse tsunami que está acontecendo na minha vida e falar, beleza, eu consigo tirar o pé do acelerador aqui no day trade, que eu vou sobreviver. Minha renda não caiu para o zero, mas assim, ficou 1/3 dela, porque né, eu tinha as outras operações do swing trade, dava para levar. E foi muito bom. É estranho também, porque todo mundo te ensina a construir uma reserva, ninguém te ensina a gastar, então vai dando aquela dorzinha no coração de, eu tô mexendo no meu dinheiro que estava guardado. Socorro, e se eu não conseguir voltar nunca mais? Então dá aquelas aflições, mas quando passa, você fala, cara, ainda bem que eu pensei pro longo prazo, ainda bem que eu tinha esse dinheiro guardado. Então, você falou um negócio... Porque senão eu tava ferrada. Imagina, eu ali com a pressão de um divórcio, com filho, não sei o quê, e tendo que operar, né? Colocando essa pressão em mim. Sabe que tu falou um negócio que eu adoro esse podcast, que eu sempre dou uma coisa nova. Vejo pouquíssimas pessoas fazerem isso, não sei se você faz. Eu sei que um cara que eu conversei com o Rafa Fius, ele faz. O Luiz Barcineto faz. Conversei com o Neto. De você ensinar o day trade, não só a técnica, mas toda essa parte estrutural que o cara precisa. Assim. Quanto você tem que ter de reserva para ter day trade? O cara se preparar para ser trader? Sim. Pra realmente virar uma profissão do cara? Porque o cara é um gestor de fluxo de grana, né? Gente, ensinar só a análise gráfica é um pedacinho da pizza, gente. Isso aí você pega qualquer curso de graça na internet, não precisa nem gastar dinheiro com isso. É eu falar o que o cara ia ver no Google. Sim. Não dá. Então, realmente, a gente formar... Por isso que eu falo que é uma academia, né, de fluxografia. Porque realmente é uma formação para mim. Então, a gente aborda tudo. Gerenciamento de risco, tutoriais. Porque eu também entendo que muita coisa que dá merda ali é porque o cara não teve tempo de aprender como é que funciona o carro que ele vai dirigir. Sim. A parte de mentalidade, gestão de longo prazo, do capital dele. Tudo isso a gente tem que estruturar muito bem e entregar para a pessoa. Porque você está ensinando uma profissão. Sim. E aí, se você pega só um recorte dessa profissão, é um workshop, né? Tu não tá sendo um cara bater martelo, tu tá sendo um cara ser engenheiro. Paula, obrigado. A gente tá sendo expulso aqui. Nossa, gente, passou tão rápido. Foi, né? Gostoso bater papo assim? É muito gostoso. Quando é bom, o papo vai, assim, 5 minutos. Vamos fazer mais. Obrigada a você, eu amei. Gostou? E, ó, não é porque a gente é parceiro, não é porque eu sou afiliada, hein? Mas é a única mesa que eu confiei em toda essa jornada, toda essa trajetória. Assim, eu gosto muito de trabalho de vocês. Mesmo. Vocês fizeram assim uma estrutura que funciona. Isso pra gente, tipo, é edificador, porque eu te falo, às vezes, quando a gente tem que remar, tipo, olhar
concorrente fazendo as coisas e fala assim, não é possível, cara. E segurar a onda no que você acredita, né? Eu agradeço demais o elogio. Realmente, a gente faz assim com o P, por exemplo, tem o produto mais caro do mercado. E tem épocas que a frase que eu mais falo assim, ou eu sou um gênio, ou eu sou um idiota. Porque ou eu sei fazer conta bem demais, ou eu não sei fazer conta nenhuma, porque isso aqui não pode dar certo. Até agora tem dado certo. Que bom, Fala, parabéns. Beijo. Obrigada. Adorei, viu?